Bom, hoje nós vamos começar uma série nova e vamos começar a conversar hoje um assunto, um tema, um caminho que falaremos nas próximas 8 semanas. A partir de hoje, as próximas 8 semanas, vamos conversar sobre a questão do sofrimento no nosso tempo e como esse sofrimento acaba contribuindo na nossa saúde de alma, na nossa psique humana. O que é que organiza a sociedade à nossa volta de forma que sejamos apelidados numa época chamada de sociedade do cansaço ou sociedade da depressão. Então, se você está vivo hoje, você convive com essas realidades, se não muito perto de você, dentro de você, no mínimo no vizinho. Ou talvez você está bem alienado mesmo. É possível também. Mas eu quero conversar, nós vamos conversar com você, inclusive domingos e quartas-feiras, sobre como que o Evangelho traz para nós caminhos de saúde integral, inclusive saúde emocional, saúde da alma, saúde psíquica. Então eu quero começar com você lendo Romanos capítulo 12, o verso de número 2. Romanos capítulo 12, o verso de número 2 diz que o apóstolo Paulo nos orienta dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Você deve estar pensando o que é que esse versículo tem a ver com saúde emocional. Até porque a interpretação mais hegemônica desse texto é dizer para você que você não deve fazer o que o mundo faz. E quase sempre esse não faça o que o mundo faz tem muito a ver com uma lista de coisas que você não deve fazer por agora ter aderido à fé evangélica. Esse versículo aparece assim. Depois de ler esse texto, a gente começa a enumerar a quantidade de música que a gente não pode ouvir, lugares que a gente não pode ir e pessoas que a gente não pode tocar ou se relacionar. Entretanto, quando você vai perceber o contexto desse texto, ou até mesmo as palavras que o Paulo está utilizando para falar o que está falando, você vai perceber que ele nada tem a dizer nesse texto a respeito de moralidades individuais. Paulo não está falando de listinha de coisa que se faz ou não se faz. Muito ao contrário disso, inclusive. Essa expressão, sistema do mundo, no grego, é a expressão aion. E aion é como se ele estivesse dizendo que existe um pensamento dominante em todas as sociedades, na contemporânea de Paulo e na nossa, que organiza as nossas consciências. O sistema do mundo para Paulo, você pode ler isso também lá na epístola de 1 João, para João, contemporâneo de Paulo da mesma forma. Sistema do mundo não tem a ver com lista de coisas que praticamos individualmente, mas tem total ligação com um sistema de pensamento que dá a essa sociedade o crivo e o critério para chamar o que chama de bom, de mal, de sucesso e de fracasso. Uma outra linguagem bíblica para isso seria potestade. Quando Efésios capítulo 4 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões espirituais, é disso que Paulo está falando. Existe uma potestade no ar, existe uma força no ar, uma força diabólica, que induz as consciências humanas a pensarem o que é bom e o que é mal, e a desejarem uma vida que elas acreditam ser a vida que vale a pena ser vivida. E é claro que esse pensamento dominante, ele é atualizável. O pensamento da sociedade de Paulo não é o mesmo pensamento da nossa sociedade. Os pensamentos dominantes se atualizam, eles são revisitados, eles são alterados. E a cada época, esse pensamento dominador, que influencia as nossas consciências e os nossos critérios para chamar de sucesso e de fracasso determinadas vidas, eles são atualizados, eles são revistos, eles são revisitados, mas sempre
Esse pensamento dominante joga contra o reino de Deus. E aí o Paulo diz: tomem cuidado com isso. Não se deixem moldar. Porque quando vocês se deixam moldar por esse pensamento dominante da época de vocês, vocês vão trazer esse pensamento do mundo. E do mundo aqui, meu irmão, minha irmã, não é nessa lógica de fora da igreja. O que fazem lá fora da igreja. Não, é esse pensamento diabólico que o mundo organiza a sociedade para que a nossa sociedade seja uma sociedade como é. Cisionada, fragmentada, cheia de guerra, cheia de bomba, se é um comentário ou bomba em Gaza ou se é na Ucrânia, não importa. É esse sistema do mundo que opera dividindo e fragmentando consciências e sociedades. E aí o Paulo vai dizer: não se amolde, porque você se amoldando e se acostumando a isso, vocês vão trazer esse pensamento do mundo para dentro da igreja. Não foi essa a nossa conversa da semana passada, 1 Coríntios 11? O Paulo diz: vocês estão pegando o sistema do mundo, estratificado economicamente, estão trazendo para dentro da igreja, e entre vocês, na comunhão de vocês, nada se diverge, nada se faz oposição ao jeito que a sociedade se organiza. A sociedade se organiza se dividindo, vocês se organizam se dividindo. Então Paulo está falando: cuidado com o sistema do mundo. Caso contrário, vocês vão trazer para dentro da comunhão da igreja o jeito do mundo se organizar. Isso é potestade. Isso é diabólico. Para Paulo isso é demônio. Bem diferente do que você vê na TV, né? É isso o demônio para Paulo. E bem mais esperto também esse demônio, né? Esse daí que grita é muito facinho de identificar. O problema é quando ele faz isso aqui, que eu estou falando para você. Então, se tudo isso é verdade, a pergunta que fica é: ok, qual que é o pensamento dominante da nossa sociedade para que a gente possa de alguma maneira ficar vigilante, para que a gente possa não se amoldar? E você há de concordar comigo que o sistema que organiza a nossa sociedade tem algumas características. Uma delas, e talvez a primeira, por motivo de ser a mais evidente, é o individualismo. O individualismo. A individualização das pessoas. O fim da ideia de que não somos indivíduos separados uns dos outros. O fim da ideia de sociedade, inclusive. O fim da ideia de família humana. É um pensamento, é um ideal que diz para você que o hoje da sua vida é culpa sua, e se você está onde está, é porque você não fez por você o que você deveria ter feito. Devia ter estudado mais, devia ter acordado mais cedo, devia ter ido trabalhar mais cedo, devia ter procurado outro emprego, devia ter 4 trabalhos, devia ter feito diferente. E quase sempre é uma ideia de indivíduo que está completamente conectada com o mundo econômico, com dinheiro, com status. Eu escutei ontem um jovem dizendo o seguinte: como ser feliz numa sociedade que o ápice do sucesso é comprar um item de luxo? Como faz para ser feliz numa sociedade dessa? Ou como é que faz para manter sanidade mental numa sociedade dessa? Então, essa ideia de individualizar tudo o que acontece, se esforce mais, se organize melhor, tome o remédio e siga em frente. É uma sociedade que não percebe ou que não compõe no seu discurso, na sua ideia de mundo, as estruturas sociais que nos organizam. As injustiças sociais que nos organizam, é tudo culpa do indivíduo. Não estou nem usando a expressão sujeito, hein? Não dá para entrar aqui no motivo, mas estou falando de indivíduo. Porque poucos indivíduos numa sociedade dessa têm capacidade cognitiva e emocional de se tornarem sujeitos. É gente, é número, é mais um. Mais um que nasce e a geografia que nasceu determina inclusive seu futuro. Isso é a sociedade de indivíduos, cada um por si, Deus por todos e o diabo que pegue o último. Só eu moro nessa sociedade ou mais alguém? Ok. Uma outra característica dessa sociedade é a competitividade. Porque se somos indivíduos separados uns dos outros, não tem lugar no topo para todo mundo. Não tem primeiro lugar para todo mundo. Então é uma sociedade da competitividade. O outro é meu competidor. Ou melhor, ele é meu adversário. Quem nunca aqui ouviu, inclusive se eu começar a frase aqui, vocês terminam, quer ver? Trabalhe enquanto eles...
Então, imagina você chegar lá na casa da Joyce, chega na casa da Joyce e diz para ela: Joyce, você precisava ter trabalhado enquanto os outros dormiam, por isso que você está assim. Você mora nesse lugar aí porque você acordou tarde. Essa é a nossa sociedade. E é claro que ninguém tem coragem de chegar na cara da Joyce e falar isso. Mas tem coisa que para dizer não precisa dizer. A indiferença diz. O descuidado diz. Então é uma sociedade do individualismo e da competitividade. Eu nunca vou esquecer o dia que o Brasil ganhou medalha de prata nas Olimpíadas de vôlei. E aí foram entrevistar um dos líderes da seleção no momento. E aí perguntaram: pô, e aí, você está feliz com a medalha de prata e tal? Ele disse: feliz? O segundo lugar é o primeiro a perder. Olha isso, o segundo é o primeiro a perder. Olha a ideia. Olha a ideia de que só tem um lugar no mundo que pode me trazer felicidade. O primeiro, o topo, o ápice, o lugar mais alto do pódio. Uma sociedade da competitividade. Terceira coisa, é uma sociedade que precarizou de todas as maneiras a maneira como olhamos e vemos o trabalho, que faz parte da vida de todos nós que estamos aqui. E eu já estava com esse sermão dentro de mim, já tinha feito diversas anotações que eu estou lendo para você, e ontem, enquanto eu voltava de Belo Horizonte, fui falar num evento lá, voltei para cá, cheguei em Congonhas, chamei um táxi, entrei no táxi, comecei a conversar com o taxista, um cara muito, muito gente boa mesmo, bem brasileirão, assim. Um rapaz negro com uma camiseta bem havaiana, assim, ouvindo um samba, fundo de quintal, aquela coisa assim, bem brasileiro, assim, o jeito que ele falava, a maneira como ele falava, como ele falava inclusive do próprio carnaval e tudo isso. Então, um rapaz assim, sensacional, maravilhoso. De repente ele disse: então, e meu filho, ele trabalha numa fazenda lá no norte do Nordeste, bem no interior do Nordeste. Aí eu falei: que legal, o que ele faz lá? Ele falou: trabalha lá numa fazenda, junto com outras pessoas e tal, e ele colhe uva, cuida de uva, planta uva e tal. E você não sabe, ele falando para mim. Lá na fazenda, tem uns trabalhos escravos lá. Meu filho fala, tem mesmo. Só que assim, né? É o que Deus deu para eles fazerem, eles recebem com gratidão, trabalham como tem que trabalhar, tem pão na mesa, tem uva em casa, tem comida na mesa, está tudo certo, e eles agradecem a Deus e vão embora. Olha isso. É claro que na hora eu não tinha nem tempo, e na verdade talvez eu não tinha maneiras de dizer para ele que esse trabalho que ele diz que Deus que deu não é outra coisa senão uma sociedade que se organiza na precarização do trabalho do outro, porque é uma sociedade do individualismo. E de que não está faltando dinheiro para o fazendeiro para dar condições melhores àquele trabalhador, só está faltando mesmo humanidade, coisa que essa sociedade não sabe o que significa. Porque é a sociedade da individualidade. Se eu tenho, meu filho tem, minha esposa tem, minha filha tem, está tranquilo. Está em paz. Então é uma sociedade que precarizou. E aí você imagina como que isso não move, por exemplo, os jovens que trabalham hoje, que não têm a mínima, não têm condição material para imaginar que um dia será possível eles se aposentarem, por exemplo. Ou se você parar para pensar, um motoqueiro de iFood mesmo. Se ele cair e se machucar hoje, não entra R$1 semana que vem, nem mês que vem. Porque nessa sociedade só come quem trabalha. Quem não trabalha não come, porque nessa sociedade, inclusive, comida, moradia e saúde é fruto de meritocracia. Como é que faz para estar bem numa sociedade dessa? Como é que faz para não adoecer em limites como esse de sociedade? Quer ver uma outra coisa? Quarta coisa. É uma sociedade que mercantiliza tudo. Tudo virou negócio. Inclusive aquilo que de mais caro nós temos como seres humanos. As nossas amizades, as nossas relações de fraternidade e de solidariedade. Hoje em dia, nesse mundo que nos organiza, a amizade ganhou outro nome, network. Porque no fim você é a média das 5 pessoas que você mais convive. O que pode ser verdade num ambiente corporativo. Mas a partir do momento que você olha para trás, os seus últimos 3 meses,
Você esteve com seus amigos todas as terças e sábados à noite, mas você não conseguiu falar para eles nenhuma vez que você dormiu chorando ontem, porque você não quer falar, porque você é amigo dele há 20 anos, mas não consegue falar que chorou ontem, não consegue falar que tem um vazio dentro de si ontem e que não conseguia dormir ontem. Mas esses são seus amigos. Só que aí você vai ver a conversa, se não é futebol, é Oscar, Fernanda Torres, se não é isso, é negócio, e se não é isso, é silêncio. Deixa eu te falar, não são seus amigos. É seu negócio, seu amigo não. Porque amigo, inclusive, vai sentir o cheiro da lágrima que você derramou no travesseiro ontem à noite. Mas para isso acontecer, você precisa de amizade, e não de network. Network você usa no seu trampo, no seu trabalho. Como ser humano, na sua vida, você precisa de relações de afeto. Mas essa sociedade desvaloriza as amizades, dizendo para você que toda amizade que não serve para nada, e o nada que é para você subir, não deveria existir na sua vida. É uma sociedade que tem dificuldade de lidar com o que não serve para nada. Só que é aí que está. Quando a gente está na beira da morte, geralmente a gente gostaria de fazer o que na vida inteira a gente disse que não servia para nada. Então é uma sociedade que mercantilizou tudo, inclusive as amizades. E por último, e claro que por último para critério de tempo aqui e de organização, daria para falar muito mais. É uma sociedade cujo Deus é a meritocracia. Com tudo isso que eu disse, não daria para chegar em outro lugar. É muito evidente que a meritocracia é o Deus da nossa época. Cada um tem o que merece. Cada um tem o que lutou para ter. Se você é o que é, porque não fez o suficiente. E ainda a vida não acabou, vamos mudar as suas atitudes. E claro que para algumas pessoas e para alguns momentos da vida isso faz sentido. Mas organizar uma sociedade a partir disso daqui é a pura ignorância. E eu me arrisco a dizer, inclusive, que dentro de um espaço como o nosso, espaço religioso, dizer que o sistema de meritocracia é uma ilusão deveria ser mais óbvio do que qualquer outra coisa que eu disse até então. Eu fico aqui dentro de mim querendo justificar porque eu estou dizendo isso, mas eu não tenho tempo para isso e vem assim na minha cabeça. Mas peraí, eu estou dentro da igreja. Dentro da igreja deveria ser o último lugar que eu tenho que me preocupar em dizer que a meritocracia como organizador de um povo é ilusão. Porque dentro da igreja é o lugar que nós nos submetemos ao Deus da graça, ao Deus do favor, ao Deus da doação livre, ao Deus do amor livre. Como é que eu tenho que ficar me justificando aqui? Mas está tão difícil de imaginar o que é que a gente está chamando de evangelho, porque se você olhar bem, a própria fé, a própria religião se tornou também fruto de mercado. Vai no culto como quem consome produto. Ouve pregação como quem ouve palestra. O pastor é o coach. Ou o treinador da vida. Não é mais o anunciador da palavra de Deus. Não é mais o querigma. É instrução para se ter sucesso. Então, numa sociedade dessa, numa potestade dessa da nossa época, e ainda dá para fazer, obviamente, recortes ainda mais geográficos no nosso país, como é que a gente faz para ter saúde? E como é que a gente faz para encontrar no Evangelho caminhos de uma saúde integral? E hoje, nós como comunidade estamos diante da ceia, que é, sem dúvida nenhuma, a principal liturgia da igreja. A principal. Jesus chega a dizer, inclusive, que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. A ceia é o ápice da reunião cristã. Agora, olha como em muitos espaços, e eu espero muito que não aconteça entre nós, mas perceba como em muitos espaços, e talvez você já tenha participado de um desses espaços, perceba como até o ambiente da ceia se tornou fruto ou continuação dessa sociedade que a gente acabou de falar. Você chega num culto de ceia
E aí a primeira coisa que você vai ouvir é: e aí, está merecendo pegar? Será que você merece comer desse pão? Será que você merece beber desse vinho? Será que você fez o que deveria? Você acordou a hora que deveria? Não pôs a mão onde não deveria? Repara, a ceia se tornando não outra coisa senão o troféu do prêmio de quem fez por merecer. O que é isso senão a sociedade fazendo organização no nosso culto? Sendo que o lugar da ceia deveria ser a exata resistência a essa sociedade meritocrática, individualista e competitiva. José Comblan, um dos teóricos que eu tenho gastado mais tempo hoje em dia lendo, José Comblan, ele diz o seguinte, abre aspas: quando a igreja se submete à lógica do sistema do mundo, ela se torna um produto a ser consumido e não uma fé a ser vivida. A igreja, eu estava ontem de manhã, fui fazer um treino lá em Belo Horizonte, fui correr lá, inclusive Belo Horizonte é um lugar com muito atleta amador, muito bom. Fui correr lá com o pessoal e estava conversando no final de uma mesa, assim, era tipo a Faria Lima de São Paulo em Belo Horizonte, assim, a galera. E papo vai, papo vem, e eu incomodadíssimo. Sabe quando você começa a mexer o pé assim, fala, caraca, eu não vou aguentar, meu pé queimando, assim. Porque o papo era outro, descobriram que eu era pastor. Não, um sabia, falou, pastor, não sei o quê, mas você é pastor? Eu falei, eu sou. Pô, você não sabe, estou lendo todo dia esse texto aqui, estou pensando nisso aqui e tal, e estou indo na igreja todo domingo, e depois que eu comecei a ir na igreja, minha empresa mudou, meu casamento começou a falar. Só que, é claro que muda. O evangelho transforma. Mas o que o evangelho transforma, o banco não é capaz de assimilar. Quem assimila o que o evangelho transforma é a alma. É o coração. Não é dobrar patrimônio, não é aumentar 10% na folha salarial de funcionário. É a alma, é a interioridade, é o meu jeito de ser no mundo. E aquilo vai me irritando de um jeito, porque não há outra explicação senão esse pensamento dessa potestade da nossa época, transformando o que há de mais sagrado, a religião, em mais um tópico da nossa checklist para o sucesso. Então, acorde antes, enquanto eles dormem, leia esse livro de manhã, trabalhe desse jeito e vá aos cultos de domingo. Lifestyle do sucesso. A gente não percebe o que acontece e a gente se ilude fácil quando a gente ouve as estatísticas dizendo que em 2050 os evangélicos serão maioria no Brasil. Eu fico doido que tem gente que comemora, eu tenho medo desse país. Que mais de 50% da população é evangélico a esse jeito. Que tem na religião não outra coisa senão um produto a consumir. Para benefício de si mesmo, porque tudo que essa sociedade tem a oferecer é a lógica da individualidade, da competitividade, do eu para mim e dos meus no máximo. No máximo, eu e os meus, no máximo. Mas o eu está lá, no meus. E aí vem o Evangelho mostrar para a gente, inclusive, o Papa Francisco, dizendo que a ceia não é o prêmio para os perfeitos, mas remédio e alimento para os fracos. O que é isso? É você pegar os elementos da ceia, não como quem recebe um troféu. Porque eu fico pensando, imaginando que tem muita gente que quando vai para um culto de domingo de ceia, vai na mesma motivação, na mesma pose que o funcionário do mês recebe o prêmio da empresa. Já viu? Você está lá no evento da empresa, aí vai ter a premiação lá e tal. É o funcionário do mês, vem aqui buscar o seu troféu, o cara vai. Enquanto ele vai, está todo mundo olhando e falando, bateu a meta, obedeceu certinho, trouxe lucro para a empresa. Aí corta para o domingo de ceia. Vamos tomar ceia. Cada um examine a si mesmo, veja se é digno e vem. Aí o sujeito levanta. E começa a vir buscar o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, a mesma maneira, a mesma postura, no mesmo espírito que alguém busca um troféu de premiação numa empresa. Como se isso daqui fosse ser um troféu a ser celebrado e não um remédio. Um remédio que é dado gratuitamente a todo aquele que sabe que é doente. Que foi isso que Jesus disse, eu não vim para aqueles que pensam ter saúde,
mas vim para aqueles que sabem que são doentes. Fico imaginando que para muita gente e para muita ideia de Deus, Deus é aquele cara que fica esperando na linha de chegada, com a medalha de ouro na mão para ver quem chega primeiro para premiar o primeiro colocado. É pelo contrário. Se a vida é uma maratona, Deus é muito mais. Deus está muito mais para aquela motinho que vai atrás de todo mundo, sabe? Ele fica lá e aí um para por causa de cãibra, o outro para porque está com dor nas costas. E aí enquanto Deus está ali atrás de todo mundo, Ele vai pegando esses que pararam no meio do caminho porque sabem que não dão conta. Sabem que não dão conta de chegar no pódio, que esse pódio é ilusório, de que isso não é sentido e significado de vida. Deus fica ali pegando quem desiste de tentar esse negócio. E aí com esse grupo de pessoas que desistem, Deus pega assim, reúne elas e fala, ó, trouxe para vocês o ápice do que eu posso dar a vocês como presente. Não é um troféu e nem uma medalha, é o meu corpo e meu sangue que será para vocês remédio. Não é premiação, é farmácia popular. Percebe como muda? Não é nem a farmácia da esquina da sua casa, é farmácia de graça. E o culto de ceia é mais uma prescrição médica do quanto que nós necessitamos de alguém que nos salve, do que uma continuidade da empresa que você trabalha. Lá, o troféu é o aumento e a fotinho de funcionário do mês. Aqui é a ceia. Isso é potestade. Isso é diabólico. Isso é trazer para dentro da comunidade o método de fazer mundo do sistema do mundo diabólico, segregador, excludente. É por isso que em dia de ceia tem gente que se acha melhor que o outro, porque a competitividade está dentro desse espaço que a ceia se torna um troféu. Então, se nós estamos falando, e o nome dessa série será Tocando as Feridas, se nós estamos tocando uma ferida hoje, a ferida do individualismo e meritocracia, essa ferida da individualização e da busca pelo pódio, o que melhor para fazer resistência e rebelião a esse sistema, se não a ceia? Porque na ceia de Jesus, ouça isso que eu vou dizer para você agora, na ceia de Jesus não tem pódio. Na ceia de Jesus não tem premiação. Na ceia de Jesus não tem troféu. Tem remédio. E é na ceia de Jesus que se reúne a comunidade daqueles e daquelas que sabem que haverá um dia em que o mundo será como deve ser. E nesse dia ninguém vai se sentir maior, melhor do que o outro. Inclusive nesse dia, os últimos serão os primeiros. Inclusive nesse dia, bem-aventurados são os pobres. Bem-aventurada Joyce, pois dela é o reino de Deus. Bem-aventurado aqueles que hoje choram, pois suas lágrimas serão enxugadas. Naquele dia, fará todo sentido a expressão: quer ser o maior? Seja o menor. Quer ser o mais importante? Seja o servo de todos. Nossos olhos verá, nosso corpo sentirá, e nesse dia não nos restará outra coisa senão nos ajoelharmos diante de Jesus e com a nossa boca e o nosso coração confessarmos: Jesus Cristo é o Rei e o Senhor, desde sempre e para todo sempre. E naquele dia, toda lágrima será enxugada, todo sofrimento será aliviado e toda nossa dor será jogada para sempre no mar do consolo divino, que enxuga as nossas lágrimas e aqui acolhe nele mesmo, em sua bondade, todo o nosso sofrimento e nossa dor. Enquanto esse dia não chega, a gente faz ceia como resistência a toda a imagem hierarquizada da vida. A gente faz ceia como resistência
a toda competitividade selvagem. Enquanto esse dia não chega, a gente faz ceia contra toda essa maneira e forma de pensar religião como escada de sucesso. A gente para a nossa vida para tomar ceia como quem para tudo que está fazendo, pega um exame médico porque precisa se tratar da doença, das mágoas, dos pecados, inclusive do pecado que a sociedade coloca em nós, da individualidade, da competitividade. Esqueci o terceiro que eu ia falar. Individualidade, competitividade. Vamos ver se está prestando atenção. Meritocracia. Então hoje, se você está sentado aí no seu lugar e você ainda não pegou os seus elementos da ceia, antes de nós nos colocarmos de pé, eu queria dizer a você outra vez o que a gente sempre disse. Mas talvez seja a sua primeira vez aqui, ou talvez você não tenha participado de uma ceia aqui na Por Amor ainda. Mas a ceia aqui na nossa comunidade é recebida como remédio. Na expressão do Papa Francisco, a ceia não é um troféu para os vencedores, mas remédio para os fracos, para os doentes. Então, se você entrou aqui pela nossa porta e não pegou os elementos da ceia por qualquer motivo, ou porque não viu, ou porque achou que não era para você, ou porque não viu, ou porque achou que você não é o funcionário do mês, convido você a levantar sua mão assim bem alto, que o pessoal vai levar a ceia até você. Se você está aqui, está sem a sua ceia, sem seus elementos da ceia, levante sua mão assim. Isso, temos uma pessoa aqui, outra ali. Tem mais alguém? Lá atrás também, Vitão. Ali, já está indo, eu acho. Mais alguém? Levanta assim bem alto. Mais alguém? Pegou aí atrás, amigo? Alguém levantou a mão aí atrás. O de verde ali. Agora sim, se você pode, se coloque de pé aí no seu lugar. Obrigado. E se você pode, pegue seu pão aí comigo. Jesus diz: esse é meu corpo, partido por vós. E Jesus continua dizendo: comei dele todo sempre, façam isso em memória de mim. E eu queria que você, antes de comer esse pão, olhasse bem para ele aí. Ele é do mesmo tamanho do pão de quem está do seu lado, do meu pão. Tem o mesmo sabor, tem o mesmo gosto. É igual para todo mundo. E eu sei que para muita gente pensar ser igual a todo mundo é um sofrimento. Tem gente que não dá conta de ouvir eu dizer que você não é a pessoa mais especial do mundo para Deus, não. Que qualquer Deus que ame mais você do que outro é ídolo, é só projeção da sua cabeça, não é Deus. Porque Deus é Deus porque não ama seletivamente como a gente. Por isso ele é Deus e a gente não. Porque ele dá conta de amar igualmente a todas as pessoas. É isso que Jesus conta para nós sobre seu Pai. Mas aí, como teu papai e tua mamãe, para não te traumatizar, não te contou que você não é o centro do mundo, vem um evangelho e te conta. Você não é o centro do mundo. E é por isso que seu pão é igual ao meu. E igual da pessoa que está do teu lado, que está atrás de você, porque você não é o centro do mundo. Já viu aquela pessoa que pensa assim, todo o universo inteiro conspira contra ela sempre? Ela fala: nossa, parece que o mundo inteiro está contra mim. E não é uma vez que ela diz, é o tempo inteiro. Aí eu fico pensando, gente, ela acha mesmo que o mundo inteiro está com esse tempo de parar e falar: vamos ir contra ela. Ela merece toda essa nossa atenção. Isso aí é falta de trauma, tá? Da infância. Traumatizar também é pôr na realidade, irmão. Então, você saber que seu pão é igual ao meu, e que o meu é igual ao seu, não é outra coisa senão essa notícia. Debaixo dos nossos pés o que nos sustenta é a graça. E sobre a nossa cabeça o que faz tirania sobre nós também é a graça. O mérito só tem um lugar no corpo de Cristo, é embaixo dos nossos pés.
não organizar a nossa vida, jamais. Então, por conta disso, eu queria convidar você, antes de comer seu pão, a trocar o seu pão com alguém que está aí do seu lado. Isso. Troca o seu pão com alguém que está aí do seu lado. Trocaram aí? Trocaram? É corintiano trocando com palmeirense. E por aí vai. Todas as expressões possíveis que você já sabe, não vou ficar repetindo aqui. Mas esse é o corpo de Cristo. Remédio para todo aquele que crê. Para todo aquele que sabe que precisa. Para todo aquele que, ouvindo a voz de Jesus que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, disseram sim ao convite. Comei dele todo, faça isso em memória de Jesus. Amém. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Da mesma forma ele pegou o vinho e disse: esse é o meu sangue derramado por vós. E sabe que essa canção, Há Lugar na Casa, é uma canção que pouquíssimos lugares no mundo podem cantar. Nessa expressão de portas abertas de maneira ilimitada, pouquíssimos. Tem país que não pode cantar isso para outro país. Tem bairro que não pode cantar isso para outro bairro, que jamais cantaria, e por aí vai. E tem pessoa que não cantaria isso a outra pessoa. Entretanto, todavia, a igreja, especialmente a igreja em volta do corpo e do pão, do sangue de Jesus e do suco, não há canção melhor que essa, para a gente expressar o que isso significa. Em volta do Cristo, da vida do Cristo, há sempre lugar, porque Ele é aquele que, tendo-os amado, os amou até o fim. E daqueles que vieram a Ele, Ele não perdeu nenhuma de suas ovelhas. E quando perde uma, deixa as outras onde estão e vai atrás da uma que se perdeu. Que poderia ser melhor para cantar em volta disso, senão há lugar na casa. Há lugar na casa. Para você, sua família, para os seus amigos e para os seus inimigos. Há lugar na casa. E que essa sensação, imagem, que essa realidade seja para nós um toque nas feridas da nossa época, do nosso tempo, e que traga de alguma maneira saúde e compromisso em seguir a Jesus, fazer seguimento de Jesus em meio a esse pensamento dominante da nossa época. Que seja assim na minha vida, na sua vida. E eu queria convidar você a cantar outra vez comigo, com a gente, esse refrão, esse momento da música, que há lugar na casa. E aí depois a gente bebe do vinho, do suco, em memória daquele que merece portas abertas sempre. Vamos cantar outra vez, que há lugar na casa. Casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos,
oramos em gratidão a Ti, Jesus, outra vez, pela vida que por amor derramou a nós, a todos nós, sem exclusividade, sem privilégios. A ceia é a ausência do privilégio, de qualquer moralidade, de qualquer que seja a expressão que me coloque em vantagem sobre qualquer pessoa. Mas a ceia é a memória de que todos nós precisamos do mesmo corpo, do mesmo sangue, da mesma vida, para estarmos vivos. E é a sua vida que precisamos. Você é o nosso remédio. Tu és o remédio. Tu és o remédio. Oramos, agradecemos e em tua memória bebemos. Tomai dele todo, fazendo isso em memória de Jesus. Amém.